Você sabia que a independência do Brasil quase foi por água abaixo? O país declarou sua independência, mas o Norte e o Nordeste continuavam fiéis a Portugal. Faltava uma coisa essencial: uma marinha de guerra poderosa. E é aí que entra um dos personagens mais incríveis e controversos da história, um escocês chamado Thomas Cochrane. Antes de pisar no Brasil, Cochrane já era uma lenda. Os franceses o chamavam de Lalou des Mers, o Lobo dos Mares, por suas táticas ousadas durante as guerras napoleônicas. Ele era tão genial que serviu de inspiração para personagens como o Capitão Jack Aubrey, do filme Mestre dos Mares. Dom Pedro I sabia que precisava de alguém assim, e o contratou para ser o primeiro almirante da Armada Imperial do Brasil. Quando Cochrane chegou, em 1823, encontrou caos, navios velhos, tripulações sem treinamento e o moral lá embaixo. Mas ele não era homem de se intimidar. Com pulso firme, trouxe oficiais britânicos de confiança, treinou os marinheiros e transformou aquela frota sucateada em uma força de combate. Sua nau capitânia, a Pedro I, se tornou o terror dos mares. Sua primeira missão, libertar a Bahia. Salvador estava ocupada por uma forte esquadra portuguesa. Em vez de um ataque frontal, Cochrane usou a astúcia. Ele montou um bloqueio naval, sufocando os portugueses. Em julho de 1823, sem suprimentos, a frota inimiga decidiu fugir de volta para Portugal. Cochrane, com seu navio mais rápido, foi atrás deles sozinho. Ele perseguiu o comboio pelo Atlântico, capturando navios um a um e espalhando o pânico. Foi uma vitória humilhante para Portugal. Mas a genialidade dele não parou por aí. A próxima parada era o Maranhão, outro foco de resistência. Chegando a São Luís com apenas um navio, Cochrane teve uma ideia digna de um filme. Ele mandou uma mensagem para as autoridades locais, dizendo que uma gigantesca frota brasileira estava logo atrás dele, pronta para destruir a cidade. Era um blefe completo. Amedrontados, os portugueses se renderam sem disparar um único tiro. Ele usou uma tática parecida para garantir a adesão do Pará. Em poucos meses, com quase nenhuma batalha, Cochrane unificou o Brasil sob a bandeira do Império. Sem ele, é muito provável que o Brasil tivesse se partido em vários países, com o Norte e o Nordeste talvez continuando como colônias portuguesas. Ele literalmente desenhou o mapa do Brasil que conhecemos hoje. Além disso, ele criou as bases da estratégia e do treinamento que a Marinha do Brasil usa até hoje. Frustrado com a burocracia e a falta de reconhecimento financeiro, Cochrane que tomou uma atitude radical. No Maranhão, ele simplesmente confiscou o dinheiro público como uma forma de autopagamento e, em 1825, partiu para a Europa a bordo de uma fragata brasileira, para nunca mais voltar. Ele era um visionário, um lord viking de cabelos ruivos, que não só dominava as táticas navais, mas também inventava armas. Ele desenhou protótipos de navios a vapor e até planejou o uso de armas químicas, como nuvens de gás de enxofre, muito antes de se tornarem realidade. Uma figura complexa, genial e absolutamente decisiva para a história do Brasil. A história do Lobo dos Mares no Brasil nos mostra como a coragem, a estratégia e uma boa dose de ousadia podem mudar o destino de uma nação inteira. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Você já ouviu falar do Lobo dos Mares? Um homem tão audacioso que Napoleão Bonaparte o temia. Esse homem foi Thomas Cochrane,
o primeiro almirante do Império do Brasil e a figura-chave que impediu que nosso país se despedaçasse logo após a independência. Em 1822, o Brasil declarou sua independência, mas a realidade era complicada. O Norte e o Nordeste, especialmente Bahia, Maranhão e Pará, ainda estavam sob o controle de tropas leais a Portugal. Dom Pedro I sabia que, sem uma marinha forte, a unidade do Brasil estava ameaçada. Foi aí que ele tomou uma decisão ousada: contratar o mercenário mais genial e controverso da época, Lord Cochrane. Quando Cochrane chegou ao Brasil em 1823, encontrou uma frota em estado lamentável. Os navios eram velhos, as tripulações mal treinadas e a moral estava no chão. Mas ele não era um homem de se intimidar. Com uma disciplina de ferro, ele trouxe oficiais britânicos de sua confiança e transformou aquela coleção de barcos na temível Armada Imperial Brasileira, sob a bandeira da nau-capitânia Pedro I. Seu primeiro grande desafio: libertar a Bahia. A frota portuguesa estava entrincheirada em Salvador. Em vez de um ataque direto e sangrento, Cochrane usou sua especialidade: a guerra psicológica. Ele estabeleceu um bloqueio naval, sufocando os portugueses e forçando-os a abandonar a cidade. Em julho de 1823, quando os navios inimigos tentaram fugir de volta para a Europa, Cochrane iniciou uma perseguição implacável pelo Atlântico. Com apenas um navio, a nau Pedro I, ele atacou o comboio português, capturando embarcações e causando pânico. Sozinho, ele desmantelou uma frota inteira, mas a genialidade de Cochrane atingiu seu auge no Maranhão. Ao chegar em São Luís, ele não tinha um exército nem uma esquadra poderosa. Ele tinha apenas um navio. Então ele usou a arma mais poderosa de todas, a sua reputação. Cochrane enviou uma mensagem às autoridades portuguesas locais, afirmando que uma gigantesca frota brasileira estava a caminho e que ele era apenas a vanguarda. Era um blefe completo. Amedrontados pela fama do lobo dos mares, os portugueses se renderam sem disparar um único tiro. O Maranhão aderiu ao Império. Logo depois, ele usou uma tática parecida para garantir a adesão do Pará em questão de meses. Com astúcia e quase sem derramamento de sangue, Cochrane garantiu a integridade de quase todo o território brasileiro. Apesar de seu brilhantismo militar, Cochrane era uma pessoa difícil de lidar. Sua passagem pelo Brasil foi marcada por constantes disputas financeiras. Ele exigia o pagamento pelo prêmio de presa, ou seja, uma porcentagem do valor dos navios e cargas inimigas que capturava, uma prática comum na época. No entanto, o recém-formado Império do Brasil tinha os cofres vazios e demorava a pagar. Frustrado com a burocracia e a falta de pagamento, Cochrane tomou uma atitude drástica. Em 1825, ele confiscou recursos públicos no Maranhão como uma forma de autopagamento e partiu para a Europa, a bordo de uma fragata brasileira, para nunca mais voltar. Apesar de sua saída conturbada, o legado de Thomas Cochrane é inegável. Sem sua intervenção, é muito provável que o Brasil tivesse se fragmentado, com o Norte e o Nordeste permanecendo colônias portuguesas ou formando novos países. Ele estabeleceu as bases de estratégia e treinamento que moldaram a Marinha do Brasil. Por seus feitos, Cochrane é um dos poucos estrangeiros a ter seu nome gravado no panteão da pátria e da liberdade em Brasília. E uma curiosidade: esse herói naval não inspirou apenas a história, mas também a ficção. Personagens famosos como o capitão Jack Aubrey, do filme Mestre dos Mares, e Horatio Hornblower são diretamente inspirados nas aventuras e na personalidade excêntrica de Cochrane. Ele era um verdadeiro inovador, que chegou a projetar navios movidos a vapor e até armas químicas como nuvens de enxofre.